Pessoal que me segue nas redes, quando eu falo de espiritualidade, eu gosto de gravar aqui na cozinha da nossa casa, da Casa dos Freis, aqui na Fraternidade Padre Josimo, que homenageia um padre negro que foi assassinado pelo latifúndio lá na região do Tocantins. E a nossa fraternidade, nós somos 4 freis aqui, eu, Frei Márcio, Frei José, que somos franciscanos OFM, e o Frei Zanata, conhecido como Frei das Plantas Medicinais, que é Frei Capuchinho. A nossa fraternidade aqui é no meio da roça, aqui no interior, os assentamentos de Ulha Negra, porque nós somos uma fraternidade de inserção rural, inserção entre os camponeses e camponesas pobres. E daqui nós tentamos cumprir nossa missão em vários âmbitos, em várias regiões, aqui localmente atendendo as comunidades aqui do nosso entorno, na Diocese de Bagé, mas também ajudando a desenvolver projetos no estado e alguns até no Brasil. Bom, vocês viram que tempos atrás eu fiquei indignado porque, em função de problemas legais, jurídicos, da comunidade Canção Nova e da TV Canção Nova, aproveitaram-se daquilo para criar um clima de perseguição e atacar Padre Júlio Lancelotti, atacar o Santuário Nacional de Aparecida e atacar a Teologia da Libertação. Evidente, eu fiz um vídeo, repercutiu muito, apanhei que nem vaca em horta, mas também tive muita gente se solidarizando e compreendendo e falando. Para mim, aquilo é fato encerrado. A gente deu a dica para a Canção Nova, eles que sigam o seu caminho, que sejam felizes, que cumpram a missão que eles entendem que está designado a eles. Mas teve uma coisa que me intrigou muito, e eu quero comentar sobre isso agora, que foi o fato de eu ter falado que não adianta o Frei Gilson e as pessoas que acompanham ele rezar terços às 4 horas da madrugada. Eu disse, pode rezar 5, pode rezar 6, pode rezar às 3, pode rezar às 2, porque não é só rezar o terço que nos faz cristãos melhores. Pode fazer. Inclusive eu destaquei que a minha mãe rezava no último tempo da vida dela, era muito católica, muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu aprendi muito com ela. Ela rezava 8 terços por dia, alguns dias, porque ela rezava 1 terço para cada filho. Como é que eu vou desprezar a espiritualidade da minha mãe, que me educou com tanto carinho, que sofreu tanto pela gente, por nós 8 filhos, né? Que me ajudou a desenvolver a vocação franciscana? De jeito nenhum. Só que eu preciso dizer que este não é o único caminho de espiritualidade. A devoção mariana é um caminho. E não é o meu. Eu não fui chamado por Deus para seguir esse caminho. Eu não consigo rezar por esse caminho. Quando eu estou junto com as comunidades que rezam o terço, eu rezo junto. Presto muita atenção em cada palavra do Pai Nosso, da Ave Maria, do Glória ao Pai, das leituras do Evangelho que intercalam cada dezena, que talvez sejam tão importantes quanto as dezenas do terço que a gente reza. Mas o caminho, a via espiritual que eu sigo e muitos na igreja seguem, que são muitos caminhos, tem a via mística, né, que é muito importante. E na via mística, quem se destaca é uma mulher, Santa Teresa d'Ávila, que mostrou que a via mística de deixar... Porque muitas vezes a gente acha que oração é a gente ir até Deus. Não, Deus já está conosco. Deus já está junto conosco. Deus já está presente na nossa vida. O que nós precisamos é criar meios e caminhos de abertura de coração, de mente, de espírito, para que Deus esteja na nossa vida, que Ele faça parte da nossa vida. Por isso a cozinha, o melhor lugar
para se encontrar com Deus é no cotidiano, é na vida, é com as pessoas, é com a natureza, é com o serviço que a gente presta, é com as pessoas que a gente encontra. Ali que está Deus. E é ali que nós precisamos estar encontrando com Ele. E a Teresa d'Ávila vai dizer que, e provavelmente foi ela que percorreu isso, que a primeira fase é como buscar água num poço distante, a primeira fase da mística, da espiritualidade. A segunda fase é ter uma fonte perto de casa, que eu vou lá e pego água. Mas a terceira fase é eu estar num rio que tenho água por todos os lados. Mas a quarta fase é estar numa chuva torrencial, num torró de água, em que Deus está assim o tempo inteiro, entrando por todos os poros da vida da gente. Isso é Teresa d'Ávila. E assim, a espiritualidade que não consegue fazer com que a gente abra o coração para Deus, ela não é uma espiritualidade verdadeira. O caminho pode ser verdadeiro, mas eu posso não estar trilhando esse caminho da forma correta. Muita gente santificou suas vidas rezando o terço. Abençoados e abençoadas sejam, continuem. Tem muita gente que fala que recebem a visita de Nossa Senhora, que Nossa Senhora fala para eles. Nada a opor, nada. Às vezes eu desconfio, porque aparece uma Nossa Senhora esparramando castigos, esparramando terrores e horrores, falando, parece uma Nossa Senhora tagarela, que não está de acordo com a Nossa Senhora, com a Maria, que a gente encontra nos Evangelhos. Muito comedida, guardando tudo no seu coração. Então, para ser assim, tranquilo nessa questão, que foi a questão que mais me chamou a atenção, eu tenho assim algumas questões na história. Foi rezando o terço que um padre americano juntou multidões em São Paulo em 1964 para pedir um golpe militar. Então, cuidado. A fé do nosso povo não pode ser instrumentalizada para políticas fascistas e de extrema direita. Que o Frei Gilson às vezes dá umas derrapadas para esse lado. Então, cuidado. E terá sempre meu enfrentamento. Eu quero dizer, Nossa Senhora fala comigo também. Não me pediu para rezar o terço. Me pediu para ler os Evangelhos. E mais, me disse, faça tudo o que o meu filho te pedir. Eu não consigo fazer tudo, gostaria, mas tento fazer um pouco. Por isso a via de espiritualidade que eu procuro seguir junto com meus confrades e com tanta gente, eu chamo de via jesuânica, que é a leitura diária dos Evangelhos e fazendo sempre uma pergunta. O que Jesus pede de mim hoje, através desse Evangelho? Como eu viajo muito, eu tenho que carregar esses evangelhos de pequena, de livro, quase livro de bolso, né? Eles ficam assim, ó, todo riscados, sublinhados. Depois de um tempo eles estragam, eles estouram, eles ficam assim, porque a gente viaja, né? Então, tem vários assim já arrebentados, né? Todos com a mesma característica. O último é esse aqui. Aliás, parabenizar a editora do Santuário de Aparecida por fazer os evangelhos de bolso assim, numa edição tão própria da gente carregar junto. E da mesma forma, é assim, ó, que a gente procura sempre buscar nos evangelhos o caminho da espiritualidade e da fé, sem desprezar nenhuma outra. Como eu citei aqui, caminho da mística eu não consegui, acho que é fraqueza minha. Caminho da devoção popular não é o que o meu tempo me ensinou, eu sou de um tempo que isso não era o mais acentuado, mas eu admiro e defendo. Inclusive, eu escrevi para mim, mas depois algumas pessoas viram e pediram que eu publicasse,
É um pequeno texto que eu tento mostrar qual é a via jesuânica da espiritualidade, que é esse livretinho aqui, em prece com os evangelhos. 60% é compilação de textos dos evangelhos, resgatando todas as orações que tem lá. E me surpreendeu demais que Jesus tenha vocalizado, tenha falado, tenha expresso apenas 9 orações. Para um fundador da religião parece muito pouco, só 9 orações que ele vocalizou. E dessas 9, 5 no período próximo da crucifixão ou na crucifixão. Então, parece que para Jesus, o que ele mesmo diz, rezar não é multiplicar palavras. Rezar é entrar em sintonia com Deus e procurar viver aquilo que Deus nos pede. E que eu sei que estou distantíssimo disso. E todos nós estamos distantíssimos disso. Isso não é problema também, porque o que nós precisamos é ter um caminho de buscar uma coerência sempre maior. E nessa coerência, em algumas coisas a gente vai melhor, em outras não vai tão bem, mas é buscar essa coerência com aquilo que Jesus nos pede nos evangelhos e que Maria pediu para mim. Leia o evangelho do meu filho, siga os passos do meu filho e procure fazer tudo o que ele te pedir, o que ele te ordenar. Gente, deste momento aí que eu falei sobre a Canção Nova, indignado por um ataque gratuito ao Padre Júlio, à Teologia da Libertação e ao Santuário de Aparecida, estou aqui respondendo, agradecendo a todas as pessoas que entraram em contato, que apoiaram, que se manifestaram. Também agradecendo os que criticaram, que me chamaram de herege, me chamaram de comunista, desejaram as piores coisas para mim. Também agradeço porque, afinal de contas, isso gera uma oportunidade de nós dialogarmos sobre a vida e os caminhos para deixar que Deus penetre a nossa vida.